Ministério Público de São Paulo pediu intervenção na Canção Nova e eu quero te trazer algumas coincidências por trás disso que está acontecendo. Esse é mais um vídeo da nossa série O Maior Inimigo da Igreja Católica e aqui eu vou destrinchar os acontecimentos recentes e te dar o contexto histórico, que explica muito bem o que está por trás disso tudo. O Ministério Público acusou a Fundação Mantenedora da Canção Nova de desvio de finalidade e quer transformá-la, veja só, transformá-la em uma entidade laica, desvinculada da sua missão evangelizadora. E essa é mais uma tentativa de sufocar a maior obra de comunicação católica do país, desviando-a de sua finalidade. Mas isso aqui não é uma novidade. Para entender o que está acontecendo de verdade, nós precisamos olhar para dois contextos, o histórico recente e o histórico mais antigo. No contexto recente, a Canção Nova é um movimento carismático que foi fundada como um contraponto à teologia da libertação. A teologia da libertação é um movimento que tenta transformar a igreja em um braço ideológico, trazendo ideologias políticas para dentro da fé e, com isso, desvirtuando a missão da igreja. Geograficamente, a sede da Canção Nova fica muito próxima de Aparecida, o nosso santuário nacional, que infelizmente foi tomado pela teologia da libertação e completamente desvirtuado da sua finalidade verdadeira. Assim, a Canção Nova acaba sendo um contraponto direto àquilo que representa a teologia da libertação. E a verdade é que no mundo atual não é permitido ser católico de verdade. Você pode ser um católico que mistura outras crenças ou que se adequa a ideologias de quem está no poder. Mas ser católico de fato, evangelizar, ensinar a fé, resgatar as almas, isso é proibido. Eu vou te dar só um exemplo do que aconteceu com o Frei Gilson. A Canção Nova, especialmente agora, através das ações do Frei Gilson, tem alcançado níveis impressionantes de evangelização. Pensa bem, desde quando alguém consegue reunir 700 mil pessoas às 4 da manhã para rezar o rosário? Nunca aconteceu isso. E é exatamente por isso que o Frei Gilson também se tornou um alvo. Assim que ele começou a atingir essa proporção, as suas lives no Instagram foram bloqueadas e logo depois o WhatsApp dele também caiu. Ambas as plataformas são da Meta e há alguns dias atrás o seu dono, Zuckerberg, afirmou que aqui na América Latina existem certos tribunais secretos que interferem nos conteúdos, fazem uma certa censura, sabe? Isso são palavras do Zuckerberg, não são minhas. Agora começa a ligar os pontos. Por que eles bloquearam o Frei Gilson? Por que essas ferramentas começaram a falhar justamente quando ele reunia tantas almas em oração? Que mal há na oração? Pensa bem. Pouco tempo atrás, uma evangelizadora da Canção Nova criticou o padre Júlio Lancelotti, que é ligado à teologia da libertação. E vejam só, ele recebeu o apoio quase imediato de um certo ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não vou entrar em detalhes aqui, vou deixar essa informação na sua mente, se você quiser depois você procura. Agora, para entender de verdade o que está acontecendo, nós precisamos olhar para trás. Isso que nós vemos hoje, a perseguição por meios judiciais, censuras digitais, ataques velados, já aconteceu antes, bem antes da era da tecnologia. Na Revolução Francesa, a justiça foi justamente usada para perseguir a Igreja Católica. Foi o método. Essa revolução, que muitos idolatram, foi planejada e executada pela maçonaria e ela tinha como objetivo destruir a ordem cristã e substituí-la por uma nova ordem mundial baseada na moral maçônica e em repúblicas maçônicas. Agora, partindo para o Brasil, vejam só o que aconteceu. Nosso país foi fundado pela Ordem de Cristo e consagrado a Cristo logo no seu primeiro dia, onde aqui se celebrou uma missa e foi lido o Evangelho. Logo depois, quem continuou a missão foram os jesuítas, que deram a base da nossa civilização, evangelizaram, educaram e formaram as nossas principais cidades. Mas assim que puderam, os inimigos da igreja, liderados por um maçom, o Marquês de Pombal, extinguiram as missões jesuítas. E esse foi o primeiro ataque que os inimigos da igreja fizeram contra a evangelização aqui no Brasil. Pouco depois, no Império do Brasil, eles deram continuidade a isso, proibindo a existência de ordens monásticas que não tivessem um cunho social. Pegaram a referência? Parecido, não? O que nós precisamos entender é que existe uma ordem liderada pelo maior inimigo da Igreja Católica que utiliza as instituições humanas para perseguir
o catolicismo. Essa ordem busca impedir que o Brasil volte a ser o que ele é por vocação, uma nação cristã católica. Estando você esclarecido, eu peço duas coisas. Primeiro, que envie esse vídeo para esclarecer outras pessoas. E segundo, que ore pela Canção Nova e por todos os evangelizadores do nosso Brasil. Porque a oração é a arma mais poderosa contra os inimigos da Igreja. Fala, turma, que a graça de Deus encontre você, a sua casa, a sua família, cheia de paz, saúde e muita felicidade. No Evangelho de hoje, nós vamos comentar sobre a leitura de Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, a gente vai ver os senhores da lei compararem Jesus com o Beelzebul, que seria ali o deus do mal, da época. E Jesus vem nos ensinar que seria possível o reino de Deus se dividir. E o que ele está querendo dizer com isso para cada um de nós? Hoje você é uma pessoa que tem a sua vida cristã, é a pessoa que faz suas orações, tem sua rotina diária, reza o seu terço, participa da comunidade e até serve na comunidade. E muitas vezes, ali dentro da comunidade, você não consegue lidar com os outros irmãos de comunidade. Então é um irmão que você não consegue ouvir o que ele tem para te dizer, é um outro irmão que você não consegue fazer atividade junto com ele, é um outro irmão que você quer disputar espaço dentro da igreja. Só a tua palavra que vale, a do outro não vale tanto. Você se sente o dono da igreja a ponto de querer dizer que o padre está errado com as decisões que ele se toma. Só. Muito cuidado. Jesus deixa bem claro, o reino de Deus não pode ser dividido entre si. Nós, como cristãos, nós temos que se unir. Nós não podemos nos dividir. Quer ver uma coisa? A situação que a Canção Nova está passando nesse momento. A gente vê o Ministério Público querendo fazer com que a Fundação João Paulo II se torne aberta para outras religiões. Ou seja, ela vai perder o sentido de ser uma religião focada para o cristianismo católico e ela vai ser uma religião onde ela vai dar suporte a outras religiões, como por exemplo o candomblé, como por exemplo o espírita, como por exemplo o próprio protestante. Olha o que estão querendo fazer com a nossa igreja, bagunçar, dividir a nossa igreja. A nossa igreja é pedra firme, aquela que foi fortalecida na rocha perante Pedro, e querem fazer com que essa igreja forte seja fracionada, seja dividida. Dá uma olhada, não vai de encontro à palavra? Então, meu irmão, eu sei que tem muita gente aí querendo julgar a Canção Nova, levantando falsos testemunhos. Nós, católicos, precisamos nos unir, fazer dessa igreja uma igreja forte, em oração, jejum, entregar a sua comunhão para que Deus fortaleça essa obra.
e muita oração. Mais do que nunca, nós precisamos se unir. Veja o Frei Gilson, por exemplo. Diante da situação do Frei Gilson, de poder fazer com que 700.000 pessoas estejam em oração, 4 horas da madrugada, teve suas redes sociais bloqueadas. Ou seja, é um impedimento de evangelizar. Infelizmente, estamos vivendo num mundo, uma governança, onde o cristianismo tem que perder sua força. Esse é o pensamento do mundo de hoje. A igreja precisa perder a sua força para que a família também perca a sua força e assim as pessoas percam o seu alicerce. E assim vivam conforme os nossos governantes querem. Precisamos sim ser governados, mas governados por Deus, pela palavra que vem nos direcionar, nos ensinar, nos colocar no caminho de Deus e fortalecer essa igreja católica, apostólica romana, a igreja que tem a essência ali dos apóstolos, a igreja que tem tradição, que tem história, não foi criada ontem, não surgiu ontem do nada, nem por ninguém, existe uma história atrás da igreja. A igreja é fortalecida, é descendência dos apóstolos. Então, irmão, não se deixe envolver com as coisas que você vai ouvir por aí. Se mantenha firme, confie e ore pela tua igreja. A igreja vai ser abalada, mas ela não vai ser destruída. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Em seu Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.